Bom dia, irmãos, bom dia a todos, né? Eu quero nesse momento ministrar um devocional, né? Maravilhoso, né? Da parte do Senhor, eu creio, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? Então eu quero falar sobre João 15, 5, né? Que João 15, 5 diz que o Senhor, eu sou a videira, né? A palavra do Senhor diz que eu sou a videira, né? Vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A parte B dessa palavra, sem mim nada podeis fazer. Então, a gente, muito tempo de nossas vidas, né, nós pensamos assim, imaginamos que Deus está distante de nossas vidas. Não está, Deus está mais perto do que nós possamos imaginar, né? O Senhor está muito mais perto do que nós possamos imaginar. E é impressionante, né? Porque assim, nós, às vezes, na maioria das vezes, nós buscamos mais o Senhor nas horas mais felizes de nossas vidas. E isso realmente, né, tem que ser importante, que devemos buscar o Senhor em todo o tempo, né? E nas áreas felizes de nossas vidas também, porque todas as conquistas que nós temos em nossas vidas, por pequenas que elas sejam, elas são abençoadas por Deus, né? Então, as conquistas que estão principalmente segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus, são abençoadas por Deus, né? Porque se nós, como eu tenho a dizer, né? Que o Senhor mesmo diz também na palavra dele, que deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, nós temos um dia atribulado, isso é normal, né? Porque nossa vida cotidiana, né? Até mesmo Deus diz para nós que nós teríamos aflições, né? Jesus diz que no mundo teria aflições, mas bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, se o Senhor venceu o mundo, nós vamos vencer também, né? Nossas lutas diárias. Mas nessas lutas diárias, nós buscamos o Senhor, porque assim, a gente tem realmente, é do ser humano isso aí, né? Que nós buscamos o Senhor só nos momentos mais difíceis da vida, né? E isso não pode ser real em nossas vidas, porque a própria palavra do Senhor diz para nós, na parte B, como eu falei, de João 15, 5, que sem mim nada podeis fazer. Então, é, é tão real, né? Essa palavra na nossa vida, ela tem que ser cotidiana em nossas vidas, ela tem que ser realmente uma realidade transformadora em nossas vidas. Que realmente sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, né? O deitar, o dormir, o acordar depende de Deus. Quantas vidas, né, às vezes estão nos hospitais, tudo, né, querendo viver até hoje, querendo viver essa palavra, né? Quantas vidas, né, até mesmo eu digo assim pelos jovens de hoje, eu tiro mais assim até pelos jovens, porque as pessoas que são casadas ou as pessoas que são mais adultas, não são todas, né, mas tem muitos, né, que deram uma sossegada na vida, né? Então a gente acaba dando uma sossegada, né? A gente tem aqueles momentos da gente prazeres, tudo, mas depois vem a casa, vem os filhos, vem a esposa, vem o marido, né? E a gente acaba dando uma sossegada na vida. E nisso nós passamos assim ter uma qualidade de vida, né? Mais tranquila, entre aspas, né? Porque se não tiver Deus na vida, a gente não tem uma vida tranquila mesmo, né? E o Senhor é tão maravilhoso, por quê? Porque mesmo a gente tendo esse sossegado, tudo, né? Os jovens, eu tiro pelos jovens, né? Parece assim, dá a impressão assim, que para eles sossegarem um pouco, infelizmente, né? Para pararem um pouco essa turbulência, né? Hormonais dos jovens, né? Principalmente, que são novos, né? Querem aproveitar a vida, querem viver, né? Até o último, né? Momento dos seus dias, mas acabam atropelando, né? Acabam fazendo realmente talvez aquilo realmente que não agrada nem a Deus, né? Porque Deus tem sempre o melhor para nós, né?
E eles esquecem que realmente sem Deus eles não são nada, né? Nós não somos nada sem Deus. Nós precisamos dele diariamente, né? E Deus também quer fazer parte da vida dos jovens, adolescentes, né? Ou de nossas vidas mesmo, na parte das alegrias. É claro, né? As alegrias que são aprovadas por Deus. Não são todas as alegrias que são aprovadas por Deus, né? Porque aquelas alegrias que levam o jovem ou a pessoa, ou o adulto mesmo, ao extremo de suas vidas, né? Que vão prejudicar, vão trazer uma consequência futura, né? Até mesmo não só para seus corpos, né? Mas também para suas almas, né? Quer dizer, já sai um pouco da segurança de Deus aí, né? Elas acabam sendo realmente estando à mercê, né? Do inimigo da alma, né? Do inimigo de nossas almas. Por quê? Por causa que são brechas abertas que realmente vão abrir consequências graves, né? Então, por isso que Deus, o Senhor mesmo diz na palavra dele que os caminhos dos homens não são os caminhos de Deus. Então, nós fazemos os nossos próprios caminhos e nisso traz consequências graves para nós. E aí é onde entra a palavra do Senhor, que sem mim nada podeis fazer, né? Então, tudo que nós fazemos, nós fizermos, nós devemos glorificar o Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Ao deitar, a dormir. E nós esquecemos. Nós, às vezes, somos ingratos. Às vezes, nós somos ingratos. Não somos muitas vezes, nós muitas vezes somos ingratos, né? Nós esquecemos que tudo que temos e tudo que somos vem de Deus. As pessoas, sabe, podem nem aceitar. Tem muitas pessoas, muitas vidas, muitas almas. Eu mesmo digo por mim, né? Apesar que eu sempre criei em Deus, como todos, né? Todos nós cremos em Deus. Mas nós não vivemos Deus. Porque quando você realmente não tem um relacionamento com Deus verdadeiramente, você não vive Deus. Você vive à mercê do teu querer, né? Da sua autossuficiência. Não, eu faço tudo sozinha, eu faço e aconteço, né? Isso não é verdade. Porque a Bíblia mesmo diz, né? A palavra do Senhor diz, ressalta para nós, né? Em João 15:5, que sem mim, nada é nada. Nada podemos fazer. Então, se sem mim nada podemos fazer, nós não devemos glorificar a Deus, chamar a atenção de Deus só nos momentos mais tristes de nossas vidas, né? Nos momentos mais difíceis, né? Que aí a gente fica meio desesperados, né? Fala assim, não, eu tô passando uma situação difícil, tudo, ó, Deus me ajuda, né? Claro, Deus é misericordioso, né? Ele vai guiar seus passos de alguma forma, ele vai te orientar, né? A conquistar o seu feito ali naquela situação, né? Ele vai estar contigo ali, né? Porque ele é misericordioso, porque o Senhor mesmo diz que aquele que crê no meu nome será salvo. Então, e sabe que eu aprendi esse dia maravilhoso da parte de Deus, numa pregação maravilhosa? Que a parte de ser salvo mesmo, a parte da salvação, não diz somente a sua alma. Deus, Jesus, ele não quer salvar somente a tua alma, ele quer salvar o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, né? Então, ele engloba tudo. É teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Então, sem mim, nada podeis fazer. Nada. Então, essa palavra, sem mim, nada podeis fazer, tem que se cumprir em nossas vidas. Porque o nosso corpo, o que nós usamos físico, o que nós usamos diariamente, é de Deus. É do Senhor. Porque é só a gente imaginar, né? Hoje nós estamos bem, mas amanhã pertence a Deus. Amanhã, né, a gente pode acordar com uma dor de cabeça forte, ou amanhã a gente pode, infelizmente, acontecer um imprevisto, um acidente, alguma coisa, a gente não sabe, amanhã pertence a Deus. Mas para tudo tem um propósito, né? O Senhor ainda, por mais que venha acontecer algo nas nossas vidas no amanhã, porque amanhã pertence a Ele, mas se vier a acontecer algo, né, Ele sempre, como fala, Ele causa dor, mas o amanhã pode causar-lhe a dor, né, tudo, mas ao mesmo tempo Deus, Ele cura a ferida. E é onde Ele entra, né, Ele vai salvar o teu corpo, Ele vai salvar o teu corpo. Então, sem mim, nada podeis fazer. Então, nós devemos glorificar o Senhor em nossos corpos. Eu falei, Pai, muito obrigada, hoje eu acordei bem, sabe? Hoje eu acordei super bem, Deus.
mas pela tua misericórdia. Eu só estou de pé, o meu físico só está de pé, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse. Porque amanhã pertence a ti. Hoje eu estou bem, Pai, mas amanhã pertence a ti. Eu não sei o que pode acontecer. Mas eu creio que o Senhor já está escrevendo o meu amanhã, né? O meu amanhã. Então, Deus, obrigada. É que como eu sempre oro, eu falo assim, Deus, se eu acordei hoje, né? Eu agradeço muito a ti, Senhor, porque se eu acordei hoje, Pai, é porque o Senhor tem um propósito ainda na minha vida, né? Porque no dia que acabar o propósito do Senhor na minha vida, eu já estarei no céu contigo, né? O Senhor vai me recolher. Mas se eu acordei hoje, Pai, é porque o Senhor tem um propósito ainda na minha vida. Porque o cristão verdadeiro, ele não tem que viver só por viver, ele tem que viver com o propósito de Deus, né? Porque Deus nos criou com um propósito, não nos colocou aqui na terra à toa. Não, Deus tem um propósito em cada vida, em cada alma. Então, sem mim, nada podeis fazer. Se você acordou hoje, se nós acordamos hoje, é porque a misericórdia de Deus que nos levantou. Se nós tivemos uma noite tranquila, é porque a misericórdia de Deus nos proporcionou uma noite tranquila. Que nosso físico viesse descansar, né? Não tivéssemos tanta tribulação no físico, porque nós passamos, né? Ainda mais quando a gente chega a uma certa velhice, uma certa idade, que no meu caso estou com 53 anos, a gente já começa a sentir o peso da idade, entre aspas, né? A gente começa a sentir já nas articulações, né, tudo. Mas devemos glorificar a Deus por tudo. Porque se as articulações ainda estão rígidas ou estão mesmo doloridas, mas elas estão sustentando nós. Porque Deus sustenta também as nossas articulações. Porque desde o fio do cabelo até a planta dos pés, o Senhor criou isso em nós, né? Então nós devemos glorificar o Senhor em nosso corpo. Porque sem mim, sem Ele, nós não podemos fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Você não pode deitar, descansar, sabe? O seu dia foi abençoado, o seu dia foi maravilhoso, né? Você teve conquista, mas teve derrotas. Tudo que aconteceu no seu dia hoje, mas glorifica a Deus. Mesmo nas horas tristes, glorifica a Deus, né? Porque Deus, Ele... ouvindo o seu louvor, né? O glorificar dos seus lábios a Ele, falei, Pai, muito obrigada. Hoje o meu dia foi assim, foi assado, mas tive situações tristes, mas tive situações alegres, né? E obrigada por participar de cada momento da minha vida, sabe? Por cada momento que eu passei hoje, muito obrigada. Muito obrigado, Senhor. Então o Senhor espera isso de nós, sabe? Então a gente, fala a verdade, o ser humano, ele cria tantos rituais, entre aspas, a palavra, cria muitos rituais na vida, né? Eu vou fazer isso, vou fazer assado, fazer assim, fazer desse jeito, né, tudo. Vai acontecer isso, vai acontecer assado. Mas em todo esse acontecer do seu dia, será que se cumpriu a palavra do Senhor? Que sem mim nada podeis fazer? Você parou alguns instantes, nós paramos alguns instantes para dizer, puxa, Pai, nossa, Pai, olha, fui abençoado hoje, muito obrigado. Nossa, Pai, aconteceu isso na minha vida, muito obrigado. Deus, eu me entristeci, sabe? Mas eu sei que o Senhor tem um propósito com isso, então muito obrigado. Porque pelo menos eu pude, Pai, entristecer e lembrar de Ti, né? Porque o Senhor tem propósito com isso. Então, porque o Senhor, se tem propósito, é porque o Senhor está comigo, né? Então, devemos agradecer ao Senhor em todo tempo. Então, o Senhor também, como diz, o Senhor, ele não realmente... Como essa ministração, achei muito linda, essa palavra, né? Que Deus, Jesus, ele não salva somente por salvar para a vida eterna. Não, o Senhor faz isso porque Ele quer nos salvar para a vida eterna, para morar com Ele, para realmente viver com Ele eternamente, para que nossa alma não venha aparecer, vou falar a verdade, no inferno, né? Porque isso vai acontecer, porque o pecado gera morte, né? Então, por gerar a morte, nós somos afastados de Deus, né? Mas para a glória de Deus, Deus nos uniu agora, todo aquele que abre o coração para Cristo, para Jesus Cristo, tem uma nova reconciliação com o Pai, né? Então é onde Jesus entra com a salvação do corpo, né? Ele quer nos curar também do corpo, mas para isso nós devemos também ser gratos, né? Nós acordamos, a gente tem um ritmo muito estressante, né? Mas nós temos um ritmo muito gozado em nossas vidas, né? Porque assim, como eu falo, Deus, o nosso ritmo é assim, sempre nas horas tristes, nas horas angustiantes, nas horas mais difíceis de nossas vidas, nós lembramos dele, de alguma forma. E aí outra coisa, ao invés de lembrarmos dele, nós lembramos dele até para criticá-lo,
né? Ah, Deus, por que permitisse que acontecesse isso? Ah, Deus, mas por que isso aconteceu? Será que a gente não para pensar que tem um propósito? Principalmente se aconteceu algo na nossa vida que realmente prejudica nossas vidas, os nossos corpos, né? Ou que venha fazer algo assim que até mesmo porque Deus, Jesus, ele como eu aprendi, Jesus, ele não salva somente o teu corpo, ele vai salvar seu corpo, sua alma e teu espírito. E a alma são todos os nossos sentimentos. Será que também nossos sentimentos estão tão bagunçados ao ponto de injetar isso no nosso corpo e a gente praticar tanta coisa errada? Né? E a gente ter consequências dos nossos atos. Né? Então, não é Deus. É que nem eu ouço muita frase falar assim, as pessoas falam, isso tem que sair dos nossos lábios, né? Isso tem que sair de nossas vidas. Falar assim, ai, Deus castiga, né? Que às vezes a pessoa acontece, vamos supor, um acidente com ela, né? E acaba prejudicando seu físico, né? Pessoas que infelizmente acabam ficando até em coma, né? E as outras pessoas que estão de fora, que vê a situação daquela vida, sempre vai dizer, ai, tá vendo, você passou por isso, vamos supor, aquela pessoa, vamos supor que é viciada, às vezes, numa droga, alguma coisa, não vem ao caso falar isso, mas alguma coisa que realmente trouxe um transtorno muito grande para o físico dela, né? E ela, infelizmente, está colhendo aquilo que plantou. Então, não é Deus, ai, Deus castiga, usar esse termo, ai, Deus vai te castigar, Deus castiga. Gente, se Deus castigasse o ser humano, ninguém estaria vivo, sabe? Porque o Senhor nos fulminaria, porque ninguém merece a misericórdia de Deus. Mas Ele, por ser tão misericordioso, nos transmite essa misericórdia dele, né? É como se Deus falasse para nós, assim, filha, você aconteceu isso, assim, assado, você fez assim, assim, assado, você vai ter que pagar pelos seus erros. Né? Eu não posso fazer nada, porque onde tem pecado, filha, eu não posso fazer nada. Eu tenho que simplesmente te olhar de longe e esperar o resultado. Aí sim, quando você se arrepender de tudo aquilo que você fez e transformou isso fez isso um transtorno na tua vida, que você teve consequência dos seus atos, aí sim, filha. Quando você falar, pai, eu me arrependo, ai, Senhor, me perdoa. Aí eu entro com a minha cura. Aí o Senhor vai curar o teu corpo. Ele vai curar, porque Ele é misericordioso. Porque Ele tem um propósito ainda com nossas vidas. Né? Se mesmo com tal acidente ou alguma coisa que a gente venha passar nas nossas vidas, né? É porque Deus tem um propósito. E Ele está curando o nosso corpo. Né, depois que a gente se arrepende, né, dos nossos erros, e a gente quer realmente, pai, eu quero procurar não fazer mais isso, para não acontecer isso mais na minha vida, né, deu aquele estalo, né, mas tem vidas, infelizmente, que acabam não dando crédito a isso, né, Deus ajuda, Deus sustenta, Deus fortalece, e ela continua no mesmo erro, continua batendo no mesmo martelo, só que daí as consequências vão ser piores, e não é castigo de Deus, é merecimento do pecado praticado. Né? No corpo, na alma também, porque a alma ela vai sofrer, nossa alma vai sofrer todos os sentimentos, porque na alma são todos os nossos sentimentos, nós vamos sentir dores na alma, né? Por quê? Por causa devido à consequência dos nossos atos da carne, né? Então, sem mim nada podeis fazer, é onde que o Senhor entra com a palavra dele, que sem mim nada podeis fazer, né? Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Infelizmente, não é castigo de Deus. Deus não castiga ninguém, né? Mas Ele, é como se diz assim, né? Eu tenho uma historinha de dizer assim que quando você é que nem um bebê, né? A criança tem aquele sentido de birra, né? Para conquistar as coisas. Então ela faz birra, né? Faz tanta coisa, birra e chora e berra e tudo. E tem muitos pais que, infelizmente, né, gente, eu já passei isso, minha filha agora já é um moço, né? Mas quando era pequeno, ele acabava me ganhando no berro dele, né? Ah, tem razão, pega, né? Mas isso é errado, né? Agora, Deus não é assim. Deus, Ele não vai dar crédito para sua birra. Ele vai dar crédito para o seu arrependimento, para o nosso arrependimento. Sabe? Então, quando a criança dá aquela birra e fica, sabe, errando todos os lados para conquistar o coração do pai ou da mãe, fala assim, não, eu vou dobrar eles desse jeito e eles vão fazer o que eu quero, né? E às vezes tem pais que acabam, né, cedendo, né?
e acaba acalmando a criança só por mais um pouquinho. Mas a criança pegou ali, né, o jeitinho do pai, pegou a fraqueza. Toda vez que ela for querer alguma coisa, ela vai fazer birra, né? E o pai, né, vai querer fazer o gosto do filho para parar com aquela birra, né? Agora, Deus é diferente, né? Teve uma vez, eu vou falar rapidinho, que teve uma vez uma irmã, né, que eu muito abençoada, muitos anos atrás, nossa, muitos anos atrás, né? E na sala na sala de ensino que a gente faz, né, da Bíblia, quando eu estava estudando na sala de ensino, né, ai meu Deus, esqueci o nome, é a sala de ensino da palavra de Deus, a escola bíblica, isso, a escola bíblica. Aí, eu não esqueço, né, que uma irmã que está ministrando sobre a nossa vida, as aulas, ela contou pra gente uma história dela, ela deu um testemunho da vida dela, né? Que ela estava querendo muito, sabe quando o filho faz birra, que quer do pai? E ela estava querendo muito uma coisa na vida dela, que realizasse na vida dela. Ai, pai, eu quero. Ai, pai, por favor. Ai, pai, me ajuda. Ai, pai, faz isso por mim. Ai, pai, tem misericórdia. Ai, pai. E ela falava assim direto, né? Senhor, ai, papai, por favor, papai, né? E o pai, todo amável, Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso. Mas por que ele cedeu para ela, né? Porque o Senhor conhece o amanhã, né? Então, um homem natural, o pai natural, ele não conhece o amanhã, né? Ele pode dar para o filho, o pai natural vai dar um presente para o filho, vai fazer a vontade do filho, mas ele vai colher coisas erradas lá na frente, porque a criança está pedindo uma coisa que não está em conceito com a vontade realmente dele, né? E o Pai Todo-Poderoso, nosso Deus, não. Ele fez a vontade dela, não é que Deus, a vontade de Deus é perfeita, é soberana, perfeita, boa, agradável. Mas ele deu abriu uma exceção para aquela vontade dela que ela estava querendo muito, mas porque o Senhor conhece o da manhã, que não trouxe consequência para ela, né? Porque o Senhor falou, não, tá bom, filha, vai, eu vou fazer para você. E ele fez para ela, né? Realizou o desejo do coração dela. Mas por quê? Porque estava no centro da vontade dele. Porque senão ela podia bater o pé muitas vezes que ele não ia fazer. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer, né? Então o Senhor concedeu para ela o desejo, mas porque está no centro da vontade dele. Mas se não fosse sendo a vontade de Deus, Deus não ia fazer. Sabe por quê? Porque Deus conhece o amanhã. É a mesma coisa. Deus fala com o filho, usa o pai ou a mãe e fala para o filho, né? Olha, filho, não faça isso que não vai ser bom para você. Filho, não entre nos relacionamentos, não vai dar certo para você. Filho, não faça isso, obedeça. Filho, não faça isso, sabe? E o filho, né, entre aspas, ele na rebeldia vai fazer, né? Ah, não, pai. Não, pai. Ah, tá bom, não vou fazer, mas pega e faz. Vai lá e faz coisa errada, né? E ele colhe, infelizmente, ou uma tragédia, infelizmente, né? Ou realmente uma consequência grave, que pode ferir tanto o físico dele como a alma dele e pode realmente separar ele de Deus, porque da parte do Espírito, né? Porque ele não obedeceu à voz de Deus, porque os pais são autoridade em nossas vidas, né? Então, ele não obedeceu uma autoridade. Então, ele vai colher aquilo que plantou, né? Então, é isso, que sem mim nada posso fazer. Então, nós não devemos somente buscar a Deus nas horas felizes, nas horas tristes. Não, nós devemos buscar a Deus em todo o tempo. Desde o teu deitar ao acordar, nós devemos lembrar que tem um Deus, tem um Pai maravilhoso. É a mesma coisa, sabe? Nós que não são todos, né? Aqueles que têm pais ainda vivos, né? Mas tem tantos que têm pai dentro dos seus lares que não conseguem obedecer aos seus pais. Imagina, né? Se ele tá ali, imagina, é tão bom
sabe? Você tem um pai e uma mãe ali presente contigo, não é verdade? E mesmo não estando com vocês, com aqueles que ainda, né, já perderam seus entes queridos, mas mesmo não estando, tem um pai maior, tem um Deus Todo-Poderoso que vai estar te consolando. Ele substitui o teu pai na terra, ele substitui a tua mãe, porque ele vai te sustentar, ele vai te fortalecer, sabe? Ele vai guardar a tua vida, vai guardar a tua alma e vai guardar teu espírito, né? Mas para isso, nós devemos estar debaixo da obediência, né? E saber que sem Deus nós não podemos fazer nada. Não adianta, o ser humano pode bater, sabe? É incrível. Eu digo assim, até não quero usar, como fala, não quero falar de religião, não quero criticar nada, mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, né? Todos aqueles que não creem em Deus, não vou usar o termo, falar o nome da que a pessoa sirva, mas todo aquele que diz, não, Deus não existe, mas na hora do desespero, ele não vai para o amigo direito ou amigo esquerdo, ele vai para quem? Ele vai para Deus. Ele fala, Deus, pô, me ajuda, Deus, né? Então tem um Deus, tem alguém que está cuidando dele, não é verdade? Então sem mim nada podeis fazer. Então, sem Deus não adianta. É no íntimo, isso está no DNA do ser humano, né? Deus está no DNA do ser humano, né? Porque é a própria criação do Deus Altíssimo. Então, nós estamos no DNA do ser humano. Então, sem Deus, a gente não é nada, gente. Nós não podemos fazer nada sem Ele. Nada. Tudo que nós fizemos, o Senhor fala assim, tudo que nós fizemos, fazemos para a glória de Deus. É para glorificar o nome dEle, né? Então, fica com esse devocional um pouquinho longo, né? Tudo, mas que Deus possa tocar os nossos corações diários e possa realmente ser a base principal de nossas vidas, a prioridade de nossas vidas, né? Do mesmo modo que nós temos prioridades, nós não deixamos de comer, porque se nós deixarmos de comer, a gente pode passar mal. Nós tomamos água diária, não tomamos? Tomamos água para nos, como fala? Para nos hidratar, né? Essa é a palavra. Para hidratar o nosso corpo, nós precisamos de água, né? Então, que Jesus, que Deus possa ser essa nossa água diária, né? Que nós possamos beber dele sempre, que nós possamos recorrer a ele sempre. Falei, Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Olha o que aconteceu, me ajuda. Senhor, eu sei, eu fiz coisa errada. Eu fiz isso, fiz errado, sabe? Eu cometi esse erro tão gravíssimo. Ai, Senhor, me perdoa, Pai. Mas me ajuda a consertar esse erro, sabe? Não quero que isso venha acontecer uma consequência maior. E Deus, pela misericórdia dele, vai ajudar. Vai ter consequência do seu ato, mas ele vai colocar a casa no lugar, né? E ao mesmo tempo, na hora da alegria. Poxa, Pai, olha só. E você, papai? Nossa, às vezes um pai, né, tá tão feliz de querer um filho, e aí ele vê a esposa grávida. Nossa, você, pai, nossa, muito obrigada, Senhor, por esse privilégio. Pai, hoje meu salário aumentou. Obrigada, Jesus, obrigada, foi o Senhor. Deus, Senhor, nossa, Pai, não tô sentindo dor, sabe, tô conseguindo fazer minhas coisas, tô sem dor no corpo. Pai, muito obrigado, né? Em todos os detalhes, né? Coisas mínimas, né? Presentes, às vezes um irmão, alguém, né, vem te dar um presente. Poxa, lembrei de você. Puxa, Pai, muito obrigada, sua vida lembrou de mim. Olha, obrigada, Senhor, por essa amizade tão linda. Obrigada, Deus, por cultivar isso entre nós, né? Tudo que fazemos para a glória de Deus Pai. Então, sem mim nada podeis fazer, né? Nas horas das alegrias, mas que essas alegrias, que tudo que a gente venha fazer tenha consequências boas, não venha ser alegrias que venha também, porque a alegria do mundo não constrói, sabe? São todas as alegrias do mundo que constrói coisas boas em nós, né? Porque tudo aquilo que é uma alegria que é exagerada, né? Que possa trazer consequências para os nossos atos, não é alegria aprovada por Deus, né? Sejam alegrias saudáveis, mas vivamos para a glória de Deus em todo o tempo, tanto nos momentos tristes como também nos momentos alegres. Damos glórias e glorificamos ao Senhor. Toda honra e toda glória seja dada somente ao Senhor,
né, ao Senhor, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração em nossas vidas. Então, que o Senhor que possa abençoar a cada um de nós diariamente e que nós possamos cumprir essa palavra do Senhor em nossos corações, né? Que sem mim nada podeis fazer, né? Eu sou a videira, vós os ramos, né? Aquele que está em mim e eu nele, olha só, aquele que está em mim e eu nele, né? Esse dá muito fruto. Tá vendo? Não é simplesmente assim, sabe? Não, a palavra de Deus não é só a metade, né? Eu sou a videira e vós os ramos, né? Então ele está acima de nossas vidas, né? Vós os ramos, né? Então aquele que está em mim e eu nele, ó, eu nele, né? Esse dá muito fruto, né? Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Então fique na paz, que o Senhor possa abençoar cada um de nós. Eu já declaro uma semana abençoada no poderoso nome de Jesus Cristo a todos, sem exceção. Da glória de Deus. Amém? A paz.